dia, pessoal. 10 de fevereiro de 2021. Evangelho de Marcos, capítulo 7, de 10 a 23. Onde Jesus diz: naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos, e compreendei, todo o que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim, Jesus declara que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que torna impuro. Pois é dentro do homem, dentro do coração do homem que saem as más intenções, imoralidade, roubos, assassínios, adultério, ambições desmedidas, maldição, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e saem eles que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nada do que nós comer vai nos tornar impuro. Entra para o estômago, do estômago vai para a fossa. Segundo Jesus Cristo, o que sai da nossa boca é que nos torna impuro. O que sai da nossa boca é aquilo que tem no nosso coração. Roubo, inveja, calúnias, devastidão. E por isso nós temos sempre que prestar atenção em quem acreditar, em quem ouvir. Nós vamos lá no Antigo Testamento, no Levítico, daí falar das carnes impuras, né? E lá no Levítico, capítulo 11, de 7 a 8, fala da carne de porco, que não podia comer carne de porco que era impuro. Mas aqui Jesus diz que todo o alimento é puro. O que sai do nosso coração é que se torna impuro. E eu, no começo, eu tinha fé, quando eu era criança, e depois eu perdi a fé devido a acreditar nesses falsos profetas, né? Que vão lá, querem Deus, dizem que são de Deus, pregam a palavra, mas vivem uma vida errada. Vivem uma vida errada por quê? Porque elas não limparam o seu coração, porque elas não fizeram a faxina, elas não fizeram a sua confissão, elas não fizeram a reparação. E todos querem Deus, mas se eu cometer meu erro, o meu pecado, eu não vou ter Deus no coração, porque o Deus não compactua com o mal. Jesus Cristo não compactua com a mentira. E qualquer coisa que eu tiver no coração, inveja, calúnia, roubo, qualquer coisa erradas, mentiras, eu não vou ter Jesus Cristo no meu coração, ele não vai fazer presença dentro de mim. Eu preciso eliminar isso através de confissão e reparação. Por que as pessoas hoje dizem que eu sou de Deus e pecar é normal, viver no pecado é normal, viver na pequena mentira, na falsidade é normal? Porque é muito difícil nós fazer reparação, é muito difícil nós confessar nossos erros, nós fazer reparações. Mas se nós não fizermos, nós não vamos ter o conhecimento de Deus, nós não vamos ter o conhecimento de Jesus Cristo e nós não vamos ter a verdadeira fé e nós não teremos vida eterna. Nós temos que prestar atenção. Depois de muitos anos observando, sendo humilhado por pessoas religiosas,
vendo pessoas religiosas fazer coisas erradas, a gente acha que é normal, começa a fazer coisas erradas. Eu tive que fazer minhas reparações depois de buscar o conhecimento, aí eu fui falar de Deus. Antes eu não falava de Deus. Eu nunca dava minha opinião sobre Deus antes de conhecer. Depois que eu conheci, que eu sinto a presença dele, hoje eu vejo falando. E hoje, falando, as pessoas vêm querer, cada um da sua maneira. Eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus é assim, claro. Se as pessoas estão com mentira dentro do coração, se elas estão com uma fofoca, se elas estão com uma calúnia, elas estão com erro dentro do coração, elas vão querer o Deus que corresponde a ela, para não fazer reparações. E esse Deus vai levando outras pessoas ao caminho errado. Aí Jesus Cristo diz: ai de vós que desviar dos meus pequeninos do nosso caminho. Aí quando tem uma pessoa com depressão, com alcoolismo, droga, convulsão por compra, em vez de eu mostrar o caminho de Jesus Cristo para ela se libertar, eu levo ela mais para o buraco ainda. Eu começo a prejudicar ela no meio da sociedade, com fofocas e calúnias, eu começo a desmoralizar ela e ela acaba caindo cada vez mais, se afundando cada vez mais. Era o que aconteceu comigo. Enquanto que eu estava procurando esses falsos profetas que não comem carne de porco, que vão nas igrejas e acham que roubar é normal, que prostituir é normal, que todo mundo vai para o céu, cara, eu me afundava cada vez mais, até que eu caí num sofrimento assim que não tinha mais saída, ninguém mais podia me ajudar. Aí eu comecei a encontrar Jesus Cristo, Deus. Ele sim começou a me levantar. Ele sim começou a me botar a paz, a felicidade. Ele me tirou a raiva, me tirou a depressão, me tirou o ressentimento, ele me tirou todos os pensamentos ruins. E colocando dentro de mim um coração limpo. E diz ao Lédio: tu faz reparações, tu faz confissão, tu paga tuas contas. E eu fiz aonde que ele diz: agora vivo uma vida honesta. E a partir da minha vida honesta, coração limpo, e eu começou a me mostrar o verdadeiro caminho, da maneira como nós devemos ter Deus na nossa vida. E hoje, depois de tantos anos buscando Deus, depois de conhecer, eu falo do Evangelho, eu falo das minhas experiências, gente que não se confessa, gente que não pede perdão, gente que não faz reparação, e diz: Lédio, tu tá errado, Deus é liberal, Deus é assim. Não, não é. Coitado daquele que acha que Deus é liberal, que Deus pode fazer tudo. Por isso que muitos têm raiva de mim, porque eu estou falando o verdadeiro Evangelho. Eu estou falando da maneira como nós devemos procurar. Eu estou falando que não é o que entra dentro do nosso coração, mas o que sai da nossa boca. Que nós precisamos cuidar o que falamos, nós precisamos cuidar nossas atitudes. Cuidar o que falar de Deus. Se tu não conhece Deus, não fala nada. Nós precisamos falar, buscar o conhecimento, buscar o entendimento para falar a verdade. Que se eu não falar o que é verdade, eu vou estar mentindo e a mentira me leva para o inferno. Eu preciso prestar atenção nisso aí. Cara, não é o que entra na nossa boca que nos torna impuros, mas o que sai da nossa boca. E eu não vou conseguir falar palavras puras se eu não tiver o coração limpo. Se eu tiver o coração sujo, eu vou estar sempre prejudicando os outros. Por que tem gente que fica falando que eu sou ladrão? Que eu sou mentiroso? Que eu sou falso? Por que tem gente que diz que eu sou fofoqueiro? Por causa dos corações impuros. As pessoas não confessam, as pessoas não fazem reparações, as pessoas têm coisas erradas e alguém tem que ser culpado pelos erros delas. Assim eu era. Alguém tinha que ser culpado pelos meus erros. A partir do momento que eu admiti meus erros, que eu botei minha vida em prática, assumi as minhas responsabilidades todas, a confissão, a reparação, eu senti lá dentro uma paz interior, eu sentia, mudou a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver as coisas e achando o verdadeiro sentido. Hoje eu sei que o verdadeiro Deus
ele é verdade e ele só se manifesta na minha vida se eu assim o querer. E se eu querer, eu vou fazer confissão, eu vou admitir meus erros. Se eu não admitir meus erros, eu vou me tornar uma pessoa impura. E vou achar que a carne é depois o que faz mal, né? Vamos prestar atenção. O que faz mal é o que está dentro do nosso coração. É o que nós falar de errado. Os podres que nós falar. Porque nós não confessemos, não admitimos nossos erros. Experiência própria. Dou a dica. Quem quer o reino do céu, procura a limpeza no coração. Que é ali que está a tua paz interior, se você estiver totalmente honesto consigo mesmo. Abraço, Deus abençoe todos vocês.